Olá, hoje a TV Jornal da Cidade Online tem o prazer de entrevistar Roberto Mota. Ele que é engenheiro, ex-consultor do Banco Mundial e também ex-secretário de Estado. Muito obrigada por falar conosco. Eu é que agradeço, Berenice, a oportunidade, agradeço a você e ao Jornal da Cidade Online. É ótimo estar aqui de volta. Roberto, você está lançando o livro Os Inocentes do Leblon, que conta a história da criação do Partido Novo. Você comentou, inclusive, em um vídeo sobre a obra, que é uma história de sonhos, traições e também dos perigos que envolvem aqueles que se aproximam demais do poder. Conta pra gente como é que surgiu a ideia de escrever esse livro e por que contar tudo isso agora. Essa é uma pergunta muito interessante, Berenice, porque ela tem uma resposta muito curiosa. Esse livro surgiu de um tornozelo quebrado. Eu estava brincando com a minha filha na praia esse ano, em janeiro, no final de janeiro, e fui lá fazer uma manobra lá com uma prancha e minha filha falou: olha, pai, não faz isso, você vai acabar se machucando. Eu não escutei o que minha filha falou, fiz, me machuquei, quebrei o tornozelo, fui parar no hospital. E aí o médico falou: ou você opera ou vai ficar 2 meses sem se mexer. E eu falei: eu fico 2 meses sem me mexer. E aí eu fiquei 2 meses em casa, sentado ou deitado, sem poder fazer nada. E aí eu recebi uma ligação de um amigo da Bahia, o doutor Márcio Duarte. Márcio é um amigo que eu fiz quando eu visitei a Bahia para falar sobre o Partido Novo, em 2015. E o Márcio me ligou, a gente conversou e ele falou assim: Roberto, olha, você tem que aproveitar esse tempo agora, que você não está fazendo nada, você está em casa parado, para escrever a história do Partido Novo, a história verdadeira. Porque até hoje, o que circula por aí é uma versão, mas você estava lá, você testemunhou tudo, você tem que contar essa história. Eu, como estava imobilizado, tive esse incentivo extra e escrevi essa história. E eu acho que a hora é muito boa, Berenice, porque o Brasil está passando por mais um momento muito complicado, né? Ou complicadíssimo. A gente parece que está andando no fio da navalha, todo dia surge uma novidade nova, uma ameaça nova. É um cenário muito complicado. As pessoas precisam ser relembradas de que a gente pode ser idealista, de que a gente pode ter sonho, a gente pode sonhar com um país diferente, um país melhor. Essa é a história da criação do Partido Novo. Essa é a história que eu conto. Então, o sonho de muita gente, e várias dessas pessoas, ou talvez a maioria delas, você nunca ouviu falar delas. Os brasileiros nunca ouviram falar. Quem é que conhece o doutor Márcio Duarte, da Bahia? Quem é que conhece a doutora Manuela, da Bahia? A doutora Manuela até que tem ficado famosa ultimamente por causa dos posts dela no Facebook. Mas a grande maioria das pessoas não sabe que ela participou da formação do Partido Novo, né? O doutor Vinícius de Sorocaba, o Matheus de Porto Alegre, tanta gente no Brasil inteiro que participou. São essas histórias que eu conto no livro. Roberto, e quais os desafios você enfrentou para publicar esse livro? Publicar um livro no Brasil é sempre um desafio. O primeiro desafio é você encontrar uma editora que se interesse. Esse é um processo sempre difícil. Então, para ajudar nesse processo, eu estou fazendo um sistema de financiamento coletivo, que quem quiser participar, o site é inocentesdoleblon.com.br. Nós lançamos esse financiamento coletivo no sábado, hoje é quarta-feira, nós já chegamos em 80% da meta do objetivo do financiamento coletivo. A gente quer fazer que nem a Dilma, né? Esquecer a meta, bater a meta, duplicar a meta. O meu objetivo é que esse livro chegue na mão de muita gente, porque é importante que as pessoas conheçam a história do Partido Novo. Quem é filiado, quem já foi filiado, quem tem algum interesse por política. O livro traz muita informação importante, né? E fala também da minha experiência pessoal como política, minha trajetória de um cidadão comum. Eu era um cidadão comum como qualquer outro, ingênuo em relação a muitas coisas, tinha uma compreensão muito precária de como é que a política funciona,
e fui aprendendo as lições mais duras aos trancos e barrancos. O livro conta o meu batismo de fogo. Eu acho que isso é importante para as pessoas e é uma leitura muito agradável. Tem muitas histórias, tem emoção, suspense, traição, tem de tudo. Eu acho que as pessoas vão gostar do livro. Bacana. Bom, uma curiosidade agora, tem uma música que se chama Virgem, da Marina Lima, que ela fala Os Inocentes do Leblon. Por acaso, o título do livro foi inspirado nessa música? Foi sim, foi sim. Uma das primeiras reuniões que nós fizemos durante a criação do Novo aconteceu no Hotel Marina, exatamente no Hotel Marina. Foi uma reunião muito emblemática para mim, foi uma das primeiras vezes que a gente apresentou o partido. Existe também um poema do Carlos Drummond de Andrade chamado Os Inocentes do Leblon. Então, que também tem um texto muito legal que tem a ver com isso que a gente aborda no livro, né? Com a história de pessoas que às vezes não têm todas as informações e têm a esperança de mudar o mundo e se perdem no meio do caminho. Então, é isso aí. Foi inspirado na música da Maria Lima. Que legal. Bom, e vamos falar agora sobre a história, né, a criação do Partido Novo. O que mudou desde sua criação, de lá para cá? Muita gente ficou decepcionada com os rumos do partido? Muita gente. Isso é boa parte da história que eu conto, Berenice, na trajetória. Quando nós criamos, a gente tinha um conjunto de ideais, um conjunto de princípios, e o principal princípio na criação do Partido Novo é o respeito ao indivíduo, né? À liberdade, aos direitos do indivíduo. Então, a gente criou o partido para que ele fosse um veículo para que o cidadão comum participasse da política. Então, durante muito tempo, isso aconteceu dentro do partido, né? Enquanto eu fiquei lá, nós começamos a criar o Novo mais ou menos em 2010. Tá? Foi quando as primeiras pessoas se juntaram. A fundação foi em 2011. A fundação foi uma reunião, né, basicamente uma reunião. O partido ganhou mais velocidade. Em 2013 foram criados os primeiros diretórios. E eu assumi a presidência do diretório aqui do Rio de Janeiro. Em 2014, nós entramos com as assinaturas no TSE e a formalização do partido saiu em 2015. Então, nesse período aí que vai de 2011 até 2015, o Novo aqui no Rio de Janeiro e na maioria do Brasil era como se fosse um grande movimento de pessoas apaixonadas. Tá? Eu chegava em casa tarde, saía do trabalho tarde, ia para a reunião, e a gente se juntava para discutir tudo. A gente discutia economia, a gente discutia sistema de transporte, a gente discutia orçamento público. Era uma coisa voluntária. Todo mundo falava, todo mundo era ouvido, todo mundo tinha direito a dar a sua opinião. Era, assim, mais democrático do que aquilo era impossível. E isso se perdeu. Eu saí do Novo em 2016, não sei os detalhes do que acontece lá dentro, mas pelas coisas que eu escuto, né, eu conto isso no livro, uma série de acontecimentos depois que eu saí indicam que, na verdade, o Novo virou uma organização extremamente centralizada, onde a decisão está na mão de algumas ou uma pessoa só. E aconteceram já uma série de... É grande o número de pessoas que se decepcionaram publicamente, saíram, né? Primeira vez que isso aconteceu foi comigo, mas depois teve uma quantidade grande de pessoas, né? E não foi para isso que o partido foi criado. Pois é, né? E como que você tem visto as movimentações para as eleições de 2022? Tem gente apostando nessa terceira via, como o senhor mesmo disse, né? Inclusive, José Dirceu já está fazendo planos para ajudar Cuba quando a esquerda assumir 2023. O que o senhor pode comentar a respeito desse episódio? É muito interessante. Eu acho que muita gente ainda não entendeu o seguinte. Quando o Brasil elegeu Jair Bolsonaro, o Brasil estava menos
preocupado com a figura pessoal do Jair Bolsonaro e mais preocupado em derrotar uma visão de mundo e um grupo de pessoas maléficos para o Brasil. Então, muitas vezes, os críticos, né, eu vejo alguns críticos analistas de política analisando o fenômeno e dizendo isso aí é idolatria, é um fenômeno de populismo. Olha, não é. O brasileiro que votou no Jair Bolsonaro é um brasileiro que votou contra o socialismo. É um brasileiro que votou contra a ideologia de gênero. É um brasileiro que votou contra a doutrinação ideológica no ensino, que votou contra o racismo do bem, contra a lacração, contra a censura, pela liberdade. Então, quais são os outros candidatos hoje no Brasil que têm condição de representar esses valores? Eu acho que é um exercício de pura vaidade para um candidato entrar numa disputa eleitoral como essa, que ele não representa nada. Acho que essa é a grande questão. E quanto a esse senhor que você mencionou aí, eu não vou nem comentar, porque eu não tenho nada de bom a dizer sobre o projeto da esquerda para o Brasil, e ainda mais um projeto que envolva, né, ajuda a Cuba. E falando em politicagem, e essa CPI? Finalmente os governadores foram convocados. Essa CPI, Berenice, ela foi criada com um objetivo bem específico, óbvio para todo mundo: desgastar o presidente da República. Eu não vou entrar aqui em considerações se seria necessário uma CPI. Eu acho que quem exerce cargo público está o tempo inteiro sujeito a escrutínio. Tá? Eu já exerci um cargo público. A partir do momento em que você senta numa cadeira de um cargo público, você tem que estar dando explicação para todo mundo o tempo inteiro. Então, eu não vejo nada demais, em princípio, em você ter uma CPI, ou você ter um exame, auditoria, seja lá o que for. Não tem problema nenhum com isso. Mas essa CPI, até pela escolha dos protagonistas dela, né, eu acho que o projeto deles de usar a CPI para desgastar o governo foi tão exagerado que eles começaram colocando péssimos protagonistas, né, pessoas que não têm a estatura política necessária para estar comandando uma CPI dessa. E a gente viu episódios lamentáveis, né? Os episódios de senhoras daquela médica, a doutora Nise Yamaguchi, sendo destratada de uma forma assim, inacreditável, na frente das câmeras de TV para o Brasil inteiro. Então, é um espetáculo horroroso essa CPI. Bom, vamos mudar de assunto agora. Roberto, você foi secretário do Estado do Rio de Janeiro e a Polícia Civil do Rio abriu um inquérito para investigar o jornalista Leandro Demore, do Intercept Brasil, porque ele falou sobre a possível existência de um grupo de matadores na Coordenadoria de Recursos Especiais, a elite da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Você comentou nas suas redes sociais que o narcoativismo é a defesa descarada do tráfico de drogas e a demonização da polícia, usando qualquer desculpa disponível. É atividade diária da grande mídia, então, fazer isso? Exatamente. Tem um livro muito bom, que é leitura obrigatória para todo brasileiro que quer entender porque a gente vive nesse medo permanente. Chama-se Bandidolatria e Democídio, dos promotores de justiça Diego Pérez e Leonardo Giardini. É um livro fantástico. Muito bom mesmo. Quem quiser também, nos meus 2 livros, eu tenho 2 livros escritos, Ou Ficar a Pátria Livre, que é o primeiro, e Jogando para Ganhar, que é o segundo. Todos os 2 têm um capítulo sobre segurança pública. E eu vou lançar agora, depois do Inocente do Leblon, um outro livro chamado A Destruição da Segurança Pública Brasileira. Em todos esses livros, as pessoas vão encontrar essa explicação. Existe no Brasil uma coisa chamada bandidolatria, que é a glorificação da atividade criminosa. O crime, né, na cultura brasileira, ele é considerado uma coisa charmosa, glamurosa. A gente tem novelas em que a heroína é uma chefona do tráfico, né? Acabou de estrear aqui uma série num canal de TV paga, que fala da vida de um bandido famoso no Rio de Janeiro.
por acaso, nesse caso, um caso infeliz, porque o bandido era filho de um policial, e foi um bandido que aterrorizou o Rio de Janeiro, na época em que ele estava vivo. Mas era oriundo de classe média, era bonitinho, então um material perfeito para ser glamorizado. E assim, eu acho isso uma coisa horrorosa. Isso é a realidade. A grande mídia brasileira, quando ela fala de crime, 80% do tempo ela está distorcendo o que aconteceu e 20% do tempo ela está mentindo. É mentira mesmo. Existem inúmeros exemplos disso. Né? O último é dessa operação no Jacarezinho. Quase tudo o que sai na mídia é ou demonizando a polícia ou glamorizando os bandidos. Eu publiquei, acho que em alguma rede social minha, algumas reportagens mostrando o sofrimento das famílias das vítimas. As vítimas, no caso, foram os bandidos que foram mortos em confronto com a polícia. Criaram um monumento em homenagem às vítimas do Jacarezinho. Vítima do Jacarezinho são as milhares de pessoas que moram no Jacarezinho e têm que se sujeitar a ser servo de traficantes. Eu conheço o delegado chefe da CORE, é um policial espetacular, muito preparado. Eu imagino a revolta que ele deve estar sentindo, porque um cidadão de bem sair de casa para uma operação daquela, um risco assim inimaginável para nós, ter visto um dos seus policiais morrer com um tiro na cabeça ali na frente dele. Ele estava me contando, Berenice, eles chegaram lá, os bandidos já estavam todos preparados. Eles tinham construído trincheiras. Eles fazem os buracos nas ruas e colocam trilhos. Então, a polícia chega, alguém tem que sair da viatura para retirar o trilho. E aí os bandidos dentro de casamatas construídas com concreto armado, que tem um buraco para colocar o fuzil. Isso é exatamente o que os terroristas do Oriente Médio fazem. É a mesma tática. E eles se circundam da população civil porque sabem que existe uma grande probabilidade de alguém ser ferido. E esses ferimentos, essas mortes sempre caem na conta da polícia. Só que nessa operação do Jacarezinho, a mídia está extrapolando qualquer parâmetro, porque ela passou a classificar os criminosos mortos em confronto como vítimas. Sim. E está repetindo isso de uma forma assim, me deixa absolutamente indignado. Indignação de muita gente honesta aqui no nosso Brasil. Bom, e na sua opinião, defender bandido virou política de Estado no Brasil há muito tempo? Desde 1984, quando houve a última alteração do Código Penal brasileiro. De lá para cá, todas as modificações na lei, com raríssimas exceções, as modificações são para beneficiar o bandido e punir a polícia, cercear o trabalho da polícia e deixar o cidadão mais exposto. Só para te dar um exemplo, Berenice, que as pessoas comuns não têm noção do que acontece no Brasil. No Brasil, um estuprador que é preso, vai para o presídio, ele tem direito à visita íntima a partir do momento em que ele chega no presídio. Você pode conceber uma coisa dessa? Em que mundo uma coisa dessas é aceitável? Moralmente, juridicamente? Eu tenho uma frase que eu repito, toda hora eu coloco no Twitter, que é assim, a sociedade que não consegue condenar moralmente o bandido jamais vai conseguir condená-lo judicialmente. Então, a sociedade brasileira, que é bombardeada pela mídia o tempo inteiro, dizendo que o bandido ou é um pobre coitadinho que não teve oportunidade, ou é um cara charmoso, elegante, né? Intelectualizado. Como é que essa sociedade vai conseguir prender de verdade e punir um criminoso? Não consegue. Não consegue, realmente. Bom, Roberto, muito obrigada pela sua participação. Hoje, então, conversamos com o escritor Roberto Mota, que está lançando esse livro sensacional. Com certeza eu também vou ler. E aproveita mais uma vez e reforça aí, Roberto, como é que faz para colaborar
você está fazendo uma espécie de financiamento coletivo, não é isso? Repete aí para o pessoal. Isso, muito obrigado. Eunice, é só entrar no site Inocentes do Leblon, tudo junto.com.br. E lá você pode fazer uma colaboração que é mais ou menos como uma venda, não é? Você compra um exemplar do livro, se você quiser comprar 2 para dar para a namorada, pode comprar um pacote de 10 para distribuir para os amigos, e eu recomendo muito, eu vou enfatizar isso. Tem muita gente que acha que esse meu livro é um ataque ao Partido Novo, que eu estou atacando, nada disso. Quem lê o meu livro vai ficar de queixo caído, porque quem saiu do Novo, quem se decepcionou, quem não é mais filiado, vai encontrar lá a explicação de muita coisa. Quem é filiado e ainda acredita, vai encontrar no livro o resgate do sonho, o resgate da ideia original, da proposta original. E vai dizer assim, opa, inclusive um dos últimos capítulos do livro, eu explico mais ou menos como o pessoal que está no Novo poderia ainda retomar o caminho original. Então, eu acho que todo mundo vai gostar. inocentesdoleblon.com.br. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Bom, com informações direto aqui de Brasília, Berenice Leite para a TV Jornal da Cidade Online.